O que você realmente acha de seu dia a dia na escola? Ficar lá 5 horas todos os dias é chato ou é inspirador? Hoje, nós temos incontáveis recursos tecnológicos, tablets, aplicativos educacionais, mas mesmo com tudo isso, você sente que o seu tempo na escola é realmente bem aproveitado? E por que nós temos tantas disciplinas diferentes e com tão poucas conexões entre elas? Eu sou Jefferson de Vigier e esse é o Conta Histórico. No vídeo de hoje, além de discutir a grave crise da educação brasileira e como a gente pode usar esse assunto em sala de aula para estudar história, eu quero apresentar para vocês o objetivo de nosso canal, que é a quebra desse padrão, nem que seja uma aula de história por vez. Darcy Ribeiro, um grande educador, já dizia que a crise na educação não é uma crise, ela é um projeto. E se você já viu algum vídeo de divulgação científica, seja ele de ciência, de matemática, de história, de português, você vai concordar com a afirmação do educador, porque esses vídeos mostram como todos os conhecimentos podem ser incríveis, podem ser fascinantes. Mas por que na escola tudo fica chato? O ensino escolar, ele é estruturado de forma instrumental, fragmentado. O seu objetivo principal é a utilidade prática e não o prazer pelo conhecimento, não a curiosidade inerente a todo ser humano. A escola não ensina pelo conhecimento, mas ela foi construída e desenvolvida ao longo de séculos para formar trabalhadores. E isso é tão enraizado, tão profundo, que quando em sala de aula, explicando a crise de 29, eu vou explicar por que os juros compostos explicam o motivo de juros baixos da economia, incentivarem investimentos em renda variável, sempre algum aluno me pergunta: professor, essa aula é de história ou é de matemática? Se eu estou trabalhando bombas atômicas e explico fissão nuclear, ou então se eu estou usando literatura machadiana para analisar o contexto do Segundo Reinado, acontece a mesma coisa. A verdade é que o conhecimento é integral, mas a escola o fragmenta de maneira muito artificial. Os estudantes das escolas públicas dificilmente vão perceber de maneira intuitiva que a única maneira de experienciar, vivenciar e compreender o mundo é de maneira completa, de maneira integral. Porque a divisão entre exatas, humanas e biológicas serve apenas para o trabalho e não para o conhecimento do mundo. E isso só é possível compreendendo o conhecimento como um todo. A única alternativa que tem nos sobrado é, enquanto professores, cada um de nós, com um esforço individual imenso, retirar os conhecimentos engavetados. E se estão engavetados, eles são incomunicáveis, se tornam chatos, e aí talvez a gente consiga arranhar um pouquinho dessa contextualização. Mas esse conhecimento fragmentado, ele não é de hoje e possui origens históricas que remontam à Idade Média, quando o conhecimento era dividido entre artes liberais, reservadas para a elite, tanto clerical quanto cortesã, e as artes mecânicas, que serviam para trabalhos mecânicos e servis. As artes liberais eram divididas em dois grandes grupos: o trivium, dividido em lógica, gramática e retórica, e o quadrivium, formada por aritmética, música, geometria e astrologia. Já as artes mecânicas ocupavam funções que eram consideradas vulgares: alfaiataria, agricultura, arquitetura, educação militar, culinária, comércio e metalurgia. Essa divisão era baseada na lógica feudal das três grandes ordens: os que oram, os que lutam e os que trabalham. Com a Revolução Industrial, lá pelo século XVIII e XIX, a educação passou a ser um treinamento para a obediência e para a produtividade. O mundo do vapor e das máquinas automatizadas necessitava de muitas pessoas qualificadas, porém nem tão qualificadas assim. Mais ou menos. Filandieri, um filósofo do século XIX, escreveu que os trabalhadores precisavam de fato receber uma instrução que os qualificasse para saber ler e fazer contas, mas não o suficiente para que eles pudessem exercer funções administrativas, funções de governo. Esse pensamento ecoa até hoje e domina as discussões acerca das reformas do ensino e vem aprofundando cada vez mais o utilitarismo e a fragmentação do ensino. O novo ensino médio, que é a grande discussão do nosso tempo, promete flexibilidade, mas na prática as escolhas são muito limitadas. Escolas menores, em geral, oferecem apenas um dos itinerários, e quando há escolha, as secretarias de educação organizam as grandes áreas em dois grandes blocos, unindo linguagens e humanas de um lado, ciências da natureza e matemática do outro, além da inserção de disciplinas como educação financeira, projeto de vida e programação, que na promessa são grandes inovações, mas na prática não deixam de ser elementos utilitários para que o cidadão de bem se adeque de maneira perfeita ao mercado de trabalho. A mensagem é clara:
Eu nunca vou precisar usar a fórmula de Bhaskara, nem apreciar e entender um quadro de Pollock, muito menos compreender a profundidade e a complexidade de um texto do Dostoiévski. Tudo isso não vai me servir de nada para que eu, de forma eficiente, aprenda a manipular uma planilha e automatizar um processo para que o processo administrativo de uma empresa seja mais rápido. É muito evidente que esse processo de fragmentação do ensino nas escolas públicas tem um objetivo muito claro e ele foi construído sob escombros anacrônicos de muitas camadas históricas. Traduzindo, é muito eficiente desde a Idade Média, passando pela Revolução Industrial, que a educação dos trabalhadores os torne letrados o suficiente para serem produtivos, mas nunca o suficiente para que eles apreciem a vida em plenitude e muito menos reflitam sobre a sua própria realidade. E essa crise que se faz projeto é refletida no financiamento educacional. No Brasil, um estudante custa em média $3.000 por ano. Nos países centrais, o custo vai a $15.000. Quando eu fui diretor de um colégio estadual, eu pude acompanhar a experiência de 2 estudantes que tiveram a oportunidade de participar de intercâmbios custeados pelo Estado. Uma delas foi para o Canadá, a outra para a Austrália. Quando elas mandaram as suas primeiras notícias e depois quando voltaram e contaram a sua experiência, o meu primeiro sentimento foi de tristeza. A felicidade era imensa, porque alunas nossas puderam participar desse programa. Mas quando a gente verificou a discrepância imensa com relação à estrutura, a currículo e a vivência dos alunos dentro da escola, eu só pude me perguntar por quê? E se olharmos para escolas elitistas aqui do Brasil, as diferenças se tornam estratosféricas. Escolas como Graded e Avenue, que ficam em São Paulo e têm mensalidades acima de R$15.000, oferecem um ensino integrado e profundo para que seus alunos se tornem líderes. Materiais institucionais que são divulgados nos sites destacam valores como curiosidade intelectual, pensamento crítico e excelência acadêmica. Garantem que os estudantes sejam fluentes em idiomas estrangeiros, sejam artistas, sejam emocionalmente destemidos e fisicamente preparados, protagonistas de próprias escolhas acadêmicas com uma vida que transcenda a vida comum. Enquanto isso, a escola pública recebe investimentos insuficientes e o ensino permanece fragmentado, preparando alunos apenas para o básico. E mesmo em casos de exceção, em que há programas que aumentam o investimento, como é o caso das escolas cívico-militares, quando o investimento por aluno é praticamente o dobro, o foco nunca é sobre o aprendizado. No caso das escolas cívico-militares, o aumento do orçamento fica para o pagamento de policiais militares aposentados que trabalham como B10, ou seja, inspetores de alunos, e na compra de uniformes para os estudantes. E isso não impacta de maneira nenhuma na qualidade do ensino. De maneira semelhante, há investimento massivo na compra de equipamentos eletrônicos e na contratação de serviços privados de aplicativos educacionais, mas não em uma mudança estrutural do modelo de ensino. Toda essa inovação tecnológica não passa da superficialidade. O resultado disso tudo não poderia ser outro. O prazer pela escola desaparece e quando há, e de fato há, é pela convivência entre os alunos e resultado do trabalho individual de professores que tentam ao máximo, mesmo lutando contra o sistema, fazer com que o conhecimento seja de fato significativo. Mas há alternativas já testadas e já comprovadas. Ironicamente, uma delas é de 2.500 anos atrás. Aristóteles já propunha um modelo holístico de aprendizagem. Ela era baseada na teoria das 4 causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Com essa teoria, é possível abordar qualquer tema de qualquer assunto de maneira integral. Outro exemplo que é possível citar é a Escola da Ponte em Portugal, que há décadas trabalha com um modelo baseado em projetos e mantém a liberdade dos alunos na sua busca por conhecimento. No Brasil, há algumas escolas que adotam o método piagetiano e apresentam um modelo semelhante ao da Escola da Ponte. E um último caso que a gente quer citar é a Escola Arcádia, que funciona em Barcelona dentro da ocupação de uma fábrica. Ela é autogerida e tem um método de ensino libertário. Nossa proposta com o Conta Histórico é participar dessa revolução e romper com a fragmentação, mostrando que o conhecimento é algo vivo e conectado com a realidade, com a maravilha da nossa vida. Como professor de História, o meu compromisso é com a historiografia. Formado em História, a minha ciência é a histórica. Mas não dá para entender história sem abordar as outras áreas do conhecimento. Por isso a ideia de nosso canal. Neste vídeo mesmo, propusemos refletir como a educação brasileira está em crise e a partir daí abordar os contextos
e as lógicas de cada período histórico abordado. Nos nossos outros vídeos, você pode perceber que sempre buscamos fundamentar as nossas explicações históricas na matemática, na física, nas ciências, na literatura, enfim, na área que for fundamental para o assunto da vez. A experiência humana sempre foi integral e é assim que a gente quer abordar a história aqui no Contextórico. Afinal, entender a história de maneira conectada é essencial para transformar o futuro. E se você gostou desse vídeo, clique no like, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo Contextórico.